Já corri, agora estou me dirigindo à academia. Hoje é um dia de corrida de trotezinho, já fiz. É o mesmo que eu fiz lá no especial de 2.000 inscritos. E agora parti à academia. Então, dito isso, fiz a corrida, na verdade, o trotezinho misturado com caminhada por 12 minutos. E dali eu parti para iniciar o meu treino de um exercício de peito, dois de posterior de ombro e 2 de tríceps. E o primeiro, como sempre, é o foco desse programa. Iniciei por peito, supino inclinado com halter, que eu só vou fazendo 2 exercícios, então ou é o supino inclinado com halter ou é o supino inclinado com a barra, já que o foco no peito, é o superior de peito. Não comecei com esses 34 quilos, comecei com menos, comecei com 20, depois fui para 24 e aí sim eu coloquei 34. Não recomendo vocês chegarem na academia já com a carga que vocês vão utilizar um pouco abaixo da do trabalho. Então a 34 quilos é uma carga que dá para fazer 12 e ainda assim fazer mais. E então é um bom aquecimento, uma boa preparação para a carga que eu consigo fazer 12, que acredito que seja 40 quilos, que é esse daí agora. A execução nessa visão mais lateral, dá para ver que eu não fico com a coluna totalmente encostada no banco. Esse banco daí, ele tem um problema porque ele não inclina o seu assento, então o corpo começa a deslizar, mas é o banco que nós temos. Então, utilizei esse banco para poder fazer e vou utilizar ele para poder fazer todos os outros exercícios de supino inclinado. Inclusive, quando chegar o halter customizável que eu comprei, como eu mostrei lá no especial de 2.000 inscritos, vou utilizar esse banco mesmo que ele não tenha essa função de ajustar o assento, mas é o banco que eu prefiro fazer do que o outro lá que me incomoda um pouco. Ele tem um vale muito grande entre o local onde você coloca seu torso, suas costas, e o local onde você utiliza para sentar. E nesse vídeo com 48 quilos que eu estou fazendo agora, dá para ver claramente que a região ali do assento, ela tá de pouco a pouco se afastando de onde eu iniciei o exercício. Isso faz com que eu acabe ficando mais fora do banco que eu estava no início do exercício do que no final, e o supino que era para ser inclinado acaba se tornando um pouco mais supino reto, digamos assim, mesmo que ainda assim seja bem diferente, porque a inclinação que eu uso é essa de 45 graus. Depois de realizar essa execução, 48 quilos, fiz 5, meu melhor foram 6. E lembrando que aquele caneleiro ali atrapalha bastante. Voltei para 40 quilos, que é a carga que eu uso para fazer 12 repetições, mas eu fiz com a técnica de parar o exercício depois que terminou a primeira etapa, respirar e empurrar o halter para finalizar a segunda etapa, e focando apenas nela, porque a segunda etapa é você estender o seu cotovelo levando o peso assim para cima. Quando eu falo peso, eu quero me referenciar à anilha, ao halter e essas coisas, porque peso é um jargão na academia. Na musculação a gente usa isso para dizer, para nos referenciarmos aos halteres e às anilhas. E eu não terminei ainda, eu fiz depois mais uma repetição com 34 quilos, voltei, né?
as cargas, avancei, depois voltei. E com 34 quilos fiz também de maneira bem lenta. Depois ergui o peso algumas vezes para poder me cansar um pouco. E depois bem lento novamente. E ainda fiz a parada ali entre a primeira e a segunda etapa para poder aumentar ainda o nível de dificuldade. Já que 34 quilos é uma carga que eu consigo fazer 12. Porém, eu preciso colocar um pouco de dificuldade caso eu queira trabalhar com ela. Após o supino inclinado com halter, eu parti para execuções no tríceps e eu fiz o tríceps nessa máquina que é utilizada para puxada alta. Comecei com 5 placas, depois parti para 7, depois 8 e 9. E aí sim eu reduzi um pouco. Com 5 placas eu não filmei, como de costume. Primeira série ali de aquecimento eu não faço filmagem. Com 7 eu fiz as repetições 10 para poder me aquecer para a próxima, que é de 8. Tive um pouco de vamos dizer assim, eles vão ver no vídeo, estão acompanhando, mas mesmo assim eu consegui fazer ali as repetições que eu necessitava. A execução era para manter o braço ali 90 graus, não utilizar a região do bíceps ou tríceps, ou seja, movimentar o ombro, deixar ele sempre colado ali ao corpo e apenas mover o antebraço, ou seja, mover ali os cotovelos, a flexionar e estender os cotovelos. Depois eu voltei a carga para poder fazer uma execução mais lenta, aumentar um pouco o estresse. É como se fosse uma isometria, mas ao mesmo tempo não é uma isometria, porque você não está parado, mas você está tão lento que não fiquei tão lento assim, mas era para poderia ser um pouco mais lento. Fiz ali as repetições que necessitava até eu fadigar. Acredito que tenha chego em 12, só que ali só tem 4 placas, então foi algo mais fácil, só que com essa técnica acabou gerando um pouco mais de dificuldade. E alternei um pouco, né? Não é só subir as cargas, porque quando você não conseguir mais subir, você precisa continuar a sua série de exercícios e muitas vezes você vai precisar reduzir a carga também. Depois eu fui para o primeiro exercício de ombro, de posterior de ombro. Esse daí é como se fosse o face pull, só que o lateral. Então puxa a corda que estará na altura do seu rosto. Puxa ela, é o face pull. Não sei se vocês conhecem muito bem. As pessoas realizam o face pull com a corda, porque aí sim você consegue duplicar essa corda que já vem na polia. Então, com o face pull no lateral você não precisa usar a corda, porque já tem esse fio, essa corda de nylon da própria polia. Fiz o face pull, só filmei essa série porque não é muito interessante ainda fazer filmagem, não utilizo cargas muito altas ainda. Fiz essa série com uma placa, depois 2, 3, depois 4 placas. Então não foi algo tão impressionante. E parti também, fiz apenas uma filmagem desse exercício com o corpo apoiado no banco. Esse daí é a abdução de ombros. A abdução de ombros é como se fosse o crucifixo inverso. Eu tenho a máquina que você consegue fazer isso, que é a própria do voador, mas eu prefiro fazer com peso livre sempre. Sempre opto por fazer exercícios com peso livre. E realizei ali com 4 quilos, depois 8, depois 10 e finalizei com essa, que são 12 quilos. A parte posterior do ombro já estava
bem fadigado, para ser sincero. Parece que não, mas esse exercício daí ele puxa um pouco. Caso você execute de maneira correta, ele vai sim estressar bastante o posterior do seu ombro. E finalizei retornando para o tríceps, dessa vez unilateral, na polia alta, sem a utilização de nenhum equipamento, porque eu queria fazer essa pegada neutra mesmo e a corda ali já estava. Então só aproveitei e continuei o exercício sem utilizar equipamentos para fazer essa pegada neutra, que é onde o seu polegar fica apontado para cima. Basicamente isso. No lateral, então, braço esquerdo e braço direito. Fiz primeira série com 3 placas, depois aumentei para 5, depois fiz 7, depois fiz 8. E aí, ao contrário das outras séries de exercício, eu resolvi aumentar ainda a carga para tentar fazer uma repetição só. É estranho fazer uma repetição só nesse exercício de tríceps, mas é possível. Consegui fazer com 9 placas, uma repetição com a direita e com a esquerda. Depois eu consegui fazer com 10 placas, uma repetição com a direita e uma com a esquerda. Então foi apenas para testar mesmo, que eu tô com a intenção de zerar essa máquina no tríceps, ou seja, polia alta unilateral, um braço cada vez, tentar fazer 12 repetições, mas vai demorar um pouquinho, eu acredito. Por hoje foi apenas isso e finalizando o dia 70.